Olá, meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal. Todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, o nosso encontro conversando sobre temas da Bíblia, questões da atualidade, sempre no www.hdprovideo.tv.br. Hoje vamos conversar um pouco sobre um texto da Palavra de Deus que eu imagino você já tenha lido várias e várias vezes. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um texto conhecido, utilizado em várias mensagens e algumas vezes ouvimos frases interessantes associadas a esse texto. Eu já ouvi pessoas dizendo que elas não vão ficar doentes, não vão ter problemas, não vão passar por nenhum tipo de crise, porque afinal de contas, tudo posso naquele que me fortalece. Será que é esse o contexto real desse verso? Será que nós vamos ser vitoriosos sempre? Será que nós vamos ganhar sempre? Será que tudo vai dar certo? Eu imagino que há uma forma diferente de entender esse verso. Porque se tudo desse certo na vida, para que a palavra de Deus traria tantos textos de consolação, de fortalecimento, de esperança? Se tudo vai dar certo, para que Deus deixar registrado alguns desses verdadeiros tesouros que nós lemos quando estamos passando por momentos difíceis? A palavra de Deus em nenhum momento disse que nós estaríamos ilesos, que nós não enfrentaríamos problemas, que tudo daria certo. Aceitar a Jesus não é um antídoto para os problemas. Então, qual é a ideia do famoso verso "Tudo posso naquele que me fortalece"? O apóstolo Paulo, como você talvez já saiba, ele passou por muitas situações difíceis na vida. E alguns textos que ele escreveu aconteceram exatamente em momentos difíceis. O apóstolo Paulo foi preso, foi açoitado, foi perseguido. Em alguns momentos, ele fugiu para não ser morto. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas que, por certo, aprendeu na pele que ser um cristão não é sinônimo de ganhar tudo e de ganhar sempre. Então, por que ele escreveria tal coisa se não pensasse dessa forma? É bom entender em que momento o apóstolo Paulo escreveu esse texto. Esse texto, ele faz parte de algumas cartas que o apóstolo Paulo escreveu vivendo já momentos muito complicados na vida. Algumas cartas de Paulo se deram até dentro da prisão. E essa em especial, ele está escrevendo lembrando de alguns irmãos e da ajuda que esses irmãos lá de Filipos haviam dado a ele. Ele vai lembrando de como Deus o ajudou, de como aqueles irmãos o ajudaram. E quando ele chega no capítulo 4 dessa carta de Filipenses, ele vai então dizer que passou por muitas dificuldades, passou por muitas lutas, passou por muitas crises. Ele agradece porque os irmãos lá de Filipos oraram por ele. E é no meio desse contexto que ele então escreve: tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso é uma referência
aos problemas que ele passou. É uma referência às crises, é uma referência às prisões, é uma referência às perseguições, aos açoites. O apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo ele podia resistir a todas essas coisas. Ele podia seguir em frente, ele podia vencer, não no aspecto de não passar pela luta, mas sim de passando pela luta, saber que Deus o fortaleceria. Tudo posso naquele que me fortalece não é sinônimo de que nós vamos ganhar todas e sempre, mas sim de que mesmo enfrentando todas as lutas, nós teremos a ajuda de Deus, que nos fortalecerá e que mesmo na nossa derrota, nos dará condições de seguirmos em frente, declarando: nós podemos enfrentar tudo, porque Deus nos fortalecerá. Muito bem. No próximo bloco, nós vamos ver um outro texto da Palavra de Deus, parecido com esse, e que muitas vezes também é super mal interpretado. Me aguarde e nós já voltamos. Estamos de volta no nosso programa Encontro Pessoal, sempre às segundas-feiras, às 9 horas da noite, pelo www.hdprovideo.tv.br. No bloco anterior, nós falamos sobre o conhecido verso: tudo posso naquele que me fortalece. Quando você ouve essa frase, será que você não lembra, como eu, de um outro texto da Palavra de Deus muito parecido? Vamos lá para o Antigo Testamento, no livro de Salmos, e nós teremos no Salmo 23 a famosa frase: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A semelhança do tudo posso naquele que me fortalece, muitas pessoas também fazem um uso estranho e equivocado do Salmo 23, verso 1. Muitas pessoas dizem que Deus é o pastor delas e por isso não vai faltar dinheiro, não vai faltar saúde, não faltarão viagens, não faltará o carro do ano, não faltará a roupa comprada semanalmente. Será que é isso que a palavra de Deus está dizendo? Vamos olhar para o Salmo 23. Nós temos ali um contexto.
o contexto da vida pastoril. O pastor de ovelhas e as ovelhas que ele cuida. A ovelha é um animal indefeso. As ovelhas não conseguem nem achar o caminho de casa. Elas se perdem facilmente. Quando são deixadas em um pasto, elas são capazes de comer até algumas ervas venenosas, porque não sabem distinguir a grama verdinha de uma erva que possa lhes trazer algum problema. Elas também têm dificuldade em dimensionar o espaço e são capazes de cair num buraco, de se perder a ponto de ficar bem longe do rebanho. O Salmo 23 mostra a fragilidade da ovelha logo a partir do verso 2, quando diz que da mesma forma que o pastor tem que levar as ovelhas para o lugar onde a grama fresquinha, onde a água, assim é Deus para conosco. Ele nos dirige. No mesmo salmo, aparece a expressão do vale, que é escuro como a morte, da mesa, que é colocada na presença dos inimigos. E somando todas essas ideias, nós percebemos que o salmo já traz alguns indicativos de que, à semelhança das ovelhas, nós temos perigos a serem enfrentados e temos necessidades a serem satisfeitas. O texto não está nos prometendo tudo, os nossos sonhos ou até as nossas vontades egoístas. O texto está dizendo que da mesma forma que o pastor cuida das ovelhas, assim Deus cuida de nós. E aí nós percebemos que o nada nos faltará diz respeito às nossas necessidades, diz respeito àquilo que nós de fato precisamos, diz respeito ao sustento, diz respeito à proteção diante dos perigos. Ora, o Senhor é o nosso pastor e da mesma forma que o pastor cuida da ovelhinha, assim Deus cuida de nós. Agora, o pastor, ele não dará à ovelha tudo o que ela quer. O pastor não dará à ovelha qualquer sonho ou vontade que a ovelha tenha. O pastor dará à ovelha o que ela precisa. É muito diferente o que precisamos e o que desejamos. Por vezes, nós desejamos coisas que não precisamos e precisamos de coisas que não desejamos. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, significa que Deus não permitirá que as nossas necessidades deixem de ser preenchidas. Agora, as nossas vontades é uma outra história. Os desejos egoístas do nosso coração são uma outra história. Aquilo que nós sonhamos ter para não ficarmos diminuídos diante dos nossos amigos é uma outra história. O Salmo 23 nos garante o cuidado de Deus diante das nossas necessidades. No próximo bloco, vamos estudar um terceiro texto, muito parecido com esse, para reafirmarmos a nossa fé em um Deus que cuida de nós, que nos livra, mas que não serve para atender todos os nossos desejos e vontades. Aguarde aí
Eu já volto. Muito bem, estamos de volta no nosso programa Encontro Pessoal. Sempre às segundas-feiras, 9 horas da noite, pelo www.hdprovideo.tv.br. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Esses são versos usados de forma equivocada por algumas pessoas. Elas dizem que são invulneráveis a lutas, a problemas, porque podem tudo em Deus, ou então Deus não permitirá que nada lhes falte. Muito bem. Vamos agora dar uma olhada para o panorama bíblico e nós vamos perceber que se não tivermos cuidado, nós interpretaremos a palavra de Deus de forma errada em vários e vários momentos. Vamos pegar a história de Abraão. Você se lembra dele, ele é um autor muito conhecido, ele é chamado do pai da fé. O texto bíblico diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, que Deus chamou Abraão e que Deus abençoaria Abraão. Já ouvi pessoas dizendo que Deus prometeu que nos daria tudo por causa da bênção de Abraão. Ora, em que lugar da Bíblia existe esse acréscimo, essa ideia associada a Abraão? A palavra de Deus sequer diz quais seriam essas bênçãos, a não ser aquilo que aparece logo no começo do capítulo, quando Deus diz que em Abraão um povo seria formado, e esse povo seria numeroso. E isso foi uma promessa, está associado à bênção, mas não aparece ali nenhuma promessa relacionada a salário, relacionada a casa, carro, dinheiro, saúde. Deus diz que abençoaria Abrão e que nós seríamos abençoados por causa dele, mas não diz que bênçãos são essas. Como em outros textos, a palavra de Deus faz algumas afirmações que nós precisamos ler com atenção e cuidado, para não concluirmos coisas erradas. Por exemplo, diante das guerras, que são descritas principalmente ali nos primeiros livros do Antigo Testamento, nós temos várias afirmações ligadas exclusivamente ao povo de Israel,
quando Deus promete que eles venceriam os inimigos, quando Deus promete que eles teriam força para esmagar os inimigos. Se eu pego um verso desse, trago para a minha realidade e digo que o meu inimigo agora é isso ou é aquilo, eu posso concluir equivocadamente uma série de coisas. Então, um bom conselho é que você primeiramente leia não só o verso, mas o contexto do verso. Veja se ali existe de fato a afirmação que você pensa existir. Por exemplo, vamos voltar lá para o tudo posso naquele que me fortalece. Que tal você ler os 3 versos anteriores, 4, 5, os versos seguintes? Leia tudo e você vai perceber, por exemplo, que não está associado ao tudo posso naquele que me fortalece qualquer promessa material. Aí você já chega a uma conclusão, a conclusão da natureza do texto. E pensando ainda na natureza do texto, aquele texto é uma promessa para todo mundo ou está falando sobre uma experiência relacionada a um personagem, relacionada ao povo de Israel? Você consegue entender a natureza do texto? Porque isso também é muito importante. E o mais importante é que, lendo o texto, você tente captar exatamente qual é o recado de Deus ao seu coração. Não acrescente nada ao texto, nem a sua emoção e paixão. Acrescente apenas a vontade de entender o que a palavra de Deus está dizendo. E aí você perceberá que talvez o tudo posso não seja o tudo no sentido que você estava imaginando, mas sim o tudo que está ligado ao próprio contexto ali do verso bíblico. Você vai perceber que o nada me faltará não é a falta de um sonho particular, mas assim a falta do sustento, esse sim prometido por Deus. E uma coisa boa a se fazer, conecte um texto com outros e perceba como a palavra de Deus trata de determinados assuntos. Isso te dará mais segurança para interpretar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, sempre às segundas-feiras, às 9 horas da noite. Até lá.